Glória a Deus, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que alegria e que privilégio estarmos aqui nessa noite, né? Esse é o dia que o Senhor preparou para nós e nós nos sentimos muito honrados e felizes. E eu não falo só por nós, eu acredito que eu falo por todos nós, né? Porque nós estamos vivendo um tempo tão importante para a família, né? Difícil, mas muito importante. Então, quando nós fomos convidados para essa noite, nós nos sentimos muito felizes e privilegiados por poder participar de um culto onde nós pudéssemos desfrutar da bênção do Senhor para o nosso relacionamento e também para a nossa casa, né? Esse tema se faz muito importante nesse tempo e nós agarramos desde o momento que nós recebemos o convite e o tema. E foi tão interessante que nós estávamos há dias namorando uma camiseta, você não vai acreditar. E o nome da camiseta era Somos Um. Mas não deu tempo. Não foi, quando você mandou, eu falei assim, meu Deus, olha o tema. E está salvo no celular a camiseta. Então, nós somos muito agradecidos que cada um de nós possamos abrir o nosso coração, porque Deus já iniciou através das orações, das canções, algo muito precioso para nós, e Deus tem algo muito bom para cada um de nós, que nós possamos pegar tudo aquilo que Deus tem proposto para nós, porque família é um projeto de Deus, família é uma criação do coração de Deus, é um plano, é um propósito maravilhoso de Deus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria e faço as palavras da minha esposa, as minhas, porque estamos felizes, estamos alegres, é uma honra estar aqui. Eu quero agradecer demais a cada um de vocês, casais que puderam hoje separar esse momento para estar aqui, só você, seu cônjuge, porque é muito importante para a nossa saúde, do nosso relacionamento, trazer Jesus, né? Trazer o Espírito Santo em liberdade para nos ensinar, para nos orientar, nos direcionar. Como disse a minha esposa, é um tempo muito precioso e nós precisamos cuidar, né, do nosso relacionamento, né, com uma responsabilidade, entendendo que quando nós falamos de casamento, precisamos ter a ênfase de entender que estou falando de mim e da minha esposa, né? E às vezes a gente queremos trazer a família, né, para dentro disso, e eu sei que a atenção vocês dão demais para os nossos filhos, não é verdade? Eu dou muita atenção juntamente com a minha esposa, nós damos atenção às nossas filhas, mas chega um determinado momento e é importante que nós possamos dar atenção um para o outro. Então isso é muito importante, porque a gente precisa dessa saúde na nossa área, do nosso casamento, do nosso relacionamento pessoal um com o outro. E eu estava até vendo, né? Falei hoje com a minha esposa, eu vi uma imagem, foi na internet, um casamento sendo figurado, desenhado de um homem que estava se mantendo, tentando se manter fora da água, tentando não se afogar, e embaixo da água estava a esposa, agarrado nos pés dele, colocando ele para cima, para que pudesse salvar a ele, ou salvar o casamento, mas ao mesmo tempo ela estava perdendo a sua vida. Isso é muito forte, porque eu entendi desde muito cedo. Nós já estamos casados há exatos 23 anos, vamos para 24, fizemos agora dia 17 de maio, 23 anos, e estamos juntos há 29 anos. Então, nós somos jovens ainda, tá? Então nós nos conhecemos ainda novos, né? E foi uma alegria muito grande Deus ter trago a minha esposa para a minha vida, e foi um momento muito glorioso, muito especial, apesar de não ter a figura de um pai para ensinar, né, como ser um esposo. Então a gente às vezes tem que aprender na prática algumas coisas. Então foi errando,
né, até que entendi que precisava acertar para poder fazer com que essa engrenagem chamada casamento desse certo. Então, foi assim que foi se ajeitando, dando certo, e estamos aí no fruto do nosso casamento. A Stephanie, nossa filha, a Emily também. Então, Deus nos presenteou com toda a alegria do céu. E desde muito cedo eu entendi que eu só poderia e só conseguiria ser um grandioso esposo, um grandioso pai, se eu tivesse Deus em minha vida. Se Ele realmente despejasse em mim o seu amor. Porque eu achei e eu sempre acreditei que não existe um amor que funcione a não ser o de Cristo, né, para todas as coisas. Então eu entendi que se eu tivesse o amor de Cristo em mim, em meu coração, eu saberia amar exatamente como ela precisava ser amada. Porque hoje, se você for pensar, existem vários amores, né? Vamos definir aí, porque às vezes existem. Não quero dizer que isso aqui está presente aqui, mas existe. O mesmo amor que às vezes uma pessoa ama um cachorro, ama o seu esposo. O mesmo amor que ama o dinheiro, ama a sua esposa, o seu esposo. Então não há uma diferenciação. E eu entendi em Cristo que o amor ágape não falha. O amor direcional. O amor que é fato. O amor que é, olha, eu lhe amo de verdade. Pela pessoa que você é, pelo caráter que você tem. Eu me faço, me tornei e me faço responsável de manter esse amor, porque eu sei que se eu tenho amor ágape, esse amor não vai falhar. Então, eu entendi isso. Então, eu gostaria que nesta noite você começasse a diferenciar, né? Porque a gente precisa entender, eu amo nossas filhas, mas eu preciso manter saudável e no nível alto o meu amor para com ela, assim como ela também precisa manter o amor dela para comigo. Entendeu? Eu não posso de maneira nenhuma juntar aqui todo o casamento. Não, nós estamos aqui, estamos juntos e tal. Você vai ter tempo para os seus filhos. E quero lembrar, os filhos vão. Eu acho que é importante você falar isso para o seu cônjuge. Fala, os filhos vão embora, tá bom? Os filhos vão embora, porque nós nos preparamos para o caminho. Olha, eu me lembro que há um tempo atrás, tão pequenininha, andava comigo, coladinha, minha filha Stephanie. Eu falei, ela vai viver sempre para mim, já tem um cara ali do lado dela. Olha lá, o seu futuro namorado já está ali. Eu amo, é um filho, um príncipe que Deus entrava para a vida da nossa filha. Então aí, se cortejando. Eu amo, tá bom, filho? Me perdoe pela expressão. Mas tá aí, o gavião já tá aí. Daqui a pouco dá tudo certo e vai embora. Então, eu a preparei, nós a preparamos para esse momento. Ela vai, mas quem vai ficar? Pois é. Então, por isso que nós precisamos diferenciar. E eu gostaria... Você quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa enquanto eu bebo uma água aqui. Meu amor, quando o pastor veio com esse... Eu achei que era um banquinho. Eu já estava me preparando para ir para esse lado. Brincadeira, gente. Mas eu não quero falar não, que eu falo muito. Vai lá. Veja, hoje o tema é Somos Um. Amém, amor, fica à vontade. O tema é Somos Um. E eu desejo muito falar sobre isso. Eu entendo e gostaria de compartilhar com você algo muito importante. Talvez você tenha pensado que assim, eu casei para ser feliz. Quantos aqui casaram para ser feliz? Levanta as mãos. Quantos casaram para ser feliz? Uau! Eu acho que é importante fazer essa pergunta. É muito importante fazer essa pergunta. Você não está errado em desejar felicidade, mas a palavra certa é: eu casei para fazer o meu cônjuge feliz. Então, é uma diferença, porque eu posso, em detalhes, talvez me esforçar bastante no casamento para que os meus sonhos se realizem. Eu posso, de uma forma
sutil fazer com que esse casamento trilhe só apenas para um lado, aonde só os meus sonhos se tornem importantes e passo a não olhar para o outro lado. E se somos um, a gente precisa entender que está envolvido numa ligação, nós estamos engrenados, é uma mistura de vida. Eu me recordo que vim de uma família que era eu e minha mãe, assim, não era uma família assim tão cheia com muitos outros familiares, eram um pouco mais silenciosos, mais quietos. E quando eu encontrei a família da minha esposa, eu já fui um impacto, porque era muita gente, era aquela alegria, aquela bagunça, aquela bagunça. Então, algumas coisas teve que se ajustar, a vida teve que, é uma engrenagem. Então foi uma mistura para se tornar uma só carne. Então, veja, a partir desse momento, agora eu entendo que não só está empenhado esse casamento, os meus sonhos, mas os nossos sonhos. Você já parou em algum momento para olhar para o seu esposo, para a sua esposa e dizer: você é realizado no nosso casamento? Essa é uma pergunta muito séria e forte, porque ao longo desses anos eu tenho pastoreado junto com a minha esposa já há mais de 12 anos, e a gente, ao longo desses anos, a gente tem observado quantos casamentos, pessoas que a gente acreditava que ia dar muito certo, mas por não entender o sentido de estar casado, acabou em algum momento da vida não aguentando e tiveram que se separar. Pessoas que nós estávamos ali e falamos: nossa, que casal, que pessoas incríveis, e infelizmente no meio da caminhada alguma coisa não deu certo. E a gente entende que quando não se começa certo, a porcentagem de terminar antes do tempo e de dar errado é muito grande. Eu fiz muitos casamentos e acreditei muitos que em todos esses casamentos eles se manteriam vivos, firmes, chegaram até o altar, fizeram votos dos mais lindos que você possa imaginar, mas o voto do dia a dia, a fidelidade, a lealdade do dia a dia, esse não conseguiram manter, e em algum momento se rompeu, porque um deixou de fazer o seu papel e o outro, por não ver o papel sendo feito, também deixou de fazer. Então, num casamento, quando um faz, o outro se sente, como eu posso dizer, não é ofendido, mas acaba não fazendo também. E aí, quando um faz, o outro cria uma falta de credibilidade muito grande, e as coisas vão ruindo, e as coisas vão ficando de mal a pior. Então nós vamos entender que se somos só apenas um só, eu e minha esposa, você, sua esposa, seu cônjuge, você precisa se esforçar para que ambos sejam felizes. Não só apenas você seja realizado, mas você precisa realizar o seu cônjuge. Ok? Então, olhe para dentro de você e entenda isso. Se até hoje eu tenho feito de tudo para ser uma pessoa feliz, eu quero dizer para você que isso hoje tem que acabar. Isso tem que parar. Porque para o seu casamento funcionar, não só apenas fala de você, fala de vocês. Fala de vocês. Eu recordo que nessa caminhada desses 29 anos caminhando juntos, inúmeras vezes eu vi minha esposa empenhar um papel de se colocar na frente, de às vezes deixar algumas coisas para que eu pudesse me realizar. Isso aconteceu. Quantas vezes sorri, quantas vezes me senti realizado por ter conquistado algo, mas do outro lado eu vi alguém que estava ali olhando com seus olhinhos brilhando para mim, porque estava feliz porque eu me realizei, mas por contrapartida estava ali
um José, uma Ana, com o coração todo cheio de sonho, e que infelizmente fileirados estavam esperando que em algum momento esse cônjuge pudesse ter um despertar para isso. O carro que eu tanto queria. Um instrumento que eu tanto queria. Um aparelho de barbear que eu tanto queria. Uma bicicleta que eu tanto queria. Um relógio que eu tanto queria. Uma televisão de não sei quantas polegadas que eu queria. E do lado estava alguém com seus sonhos enfileirados, com seus olhares, com seu olhar brilhando, dizendo: que bom te ver feliz. E em contrapartida, estava ali amontoado um monte de sonho, perguntando talvez para Deus: quando será a minha vez? Existem muitos casamentos ancorados nisso. Essa é verdade, irmãos. Então eu quero ser muito justo com todos que aqui estão, porque eu acho que você casou para tornar o seu cônjuge feliz, e você precisa se esforçar para isso. Talvez você tenha o seu casamento, você é novo no seu casamento, você precisa entender isso há ciclos, e você precisa vencer. Às vezes tudo no começo é muito bom, tudo muito gostoso. Não quer dizer que depois que passa um tempo fica tudo ruim. Não é, porque tudo que começa bom é porque houve empenho, houve o depositar, houve, ali todo momento as palavras, houve ali o empenhar dos dois em fazerem coisas, porque estavam num momento incrível. E quando casa parece que, sei lá, a doçura foi embora, a responsabilidade parou, a falta de olhar um para o outro já não existe mais. É um tempo muito precioso, precisamos entender isso. Hoje o celular tem roubado a atenção dos cônjuges. Eu não sei se você, na sua cama já não dorme mais 2, dorme 3. É você, seu cônjuge, celular. Tem uns que vai com 4. O seu celular, o celular dela. E ali, às vezes passa horas da noite só ali. E do seu lado tem alguém que precisava de um momento muito especial com você, de um momento muito precioso com você, mas o feed de notícias do Facebook, do Instagram, a vida, o status de outras pessoas chamou mais atenção do que o estar em conchinha, ou estar com as mãos dadas, ou estar, ali, abraçadinho com o seu cônjuge, ou conversando. A minha esposa gosta de conversar muito, gente. Minha esposa conversa demais, vocês não fazem ideia. Às vezes eu chego do serviço, estou cansado, aquela coisa toda. Aí quando nós chegamos, eu tomo um banho, ela prepara aquela janta, a gente vai para a cama. Aí daqui a pouco, eu só fico aguardando. Eu estou ali quietinho. Aí daqui a pouco, ela vira para o meu lado. Então, Mauro, aí começa. E aí é toda a atenção que ela precisa, porque não me vê o dia inteiro. Eu estou trabalho o dia inteiro, e nós não temos a oportunidade de conversar. E aí então a gente vai conversar um tempo precioso, que é ali quando estamos juntos. E aí lá vai, pá, e vai, gata marcha, e vai. Quando dá meia-noite, tem hora que eu respondo assim, irmãos. Eu não sei quantos irmãos, sejam comigo agora, e vocês vão ser fiel nisso. Às vezes você já respondeu assim: você está dormindo, é verdade. Então, veja, é um momento precioso, e isso está sendo levado dos casamentos, porque o celular, a vida alheia, a vida do terceiro, das famílias, dos familiares, às vezes entra no teu casamento e as coisas tá esfriando e você não está percebendo. Então você tem que tomar cuidado com isso. Então nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para nos tornarmos um, sermos um. E eu gostaria que você abra a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24. Quero ser bem conclusivo aqui, nessa mensagem que desejo compartilhar com vocês. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24,
Gênesis 2, 24, diz assim, a palavra de Deus: e por isso o homem, ele deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois em uma só carne. Veja, aqui nós já aprendemos algo muito importante. Você casou. Quantos casaram e ainda o pai e a mãe continuam dentro de sua casa, dentro do seu casamento? Né? Quantas vezes... Vamos lá, eu quero destacar algo aqui muito importante. Seu pai, sua mãe foi um herói, sua mãe foi uma preciosidade para você, te ajudou como ainda te ajuda. Eu sei que se você está com seu pai vivo ainda, com a sua mãe viva, é você fazer assim, é você dar um grito, um gemido, com certeza seu pai, eu estou aqui, eu quero te ajudar e tal, aquela coisa toda. Então seu pai ali, sua mãe está a pau para toda hora, né? Para poder ali te ajudar, enfim. Mas você precisa seguir o seu curso. Deixará o homem, pai, mãe, unir-se-á junto com a sua esposa e tornarão-se uma só carne. E você precisa viver essa realidade. O que eu quero que você entenda: você casou, você tornou-se com sua esposa uma só carne, e você precisa viver essa realidade de vida. Você precisa viver esse tempo novo na sua vida. Você não vai deixar, e eu quero deixar isso aqui bem claro, você não deixará de honrar, você não deixará de cuidar, porque o que eu mais amo e o que eu mais friso em toda a minha vida é que um filho precisa amar e honrar os seus pais enquanto eles viverem. É honroso, é incrível, é maravilhoso. Ontem estava minha sogra e meu sogro em casa. Nós estávamos até 11h30 sentados, né, à mesa, e estavam lá as nossas filhas, minha esposa, tomando café, brincando com eles, e isso é precioso. Quando deu o horário, eles desejaram, olha, agora vamos para casa, eles foram para casa. Isso é precioso, é maravilhoso. É precioso. Então você não vai deixar de honrar teu pai, você não vai deixar de honrar a sua mãe, mas você precisa entender: você é o marido dessa casa, você é a esposa dessa casa, vocês se tornaram um e ambos precisam ser a decisão dessa casa. Vocês precisam viver e revestir desta verdade, deixar de fato a casa de papai e de mamãe e assumir posições de decisões difíceis. Gente, todos nós aqui precisamos encarar a verdade que para a nossa vida é que nós teremos que encarar dias difíceis, conversas difíceis, momentos difíceis. Nós não podemos correr disso. Se somos um, precisamos entender que se eu sofro, ela sofre, se ela sofre, eu também sofro. Nós estamos falando de uma só carne. Então, enquanto eu não entender isso, o meu casamento vai se ruindo, porque enquanto eu estou aferindo com ações, com posições, com atitude, eu também estou me ferindo. Então é por isso que esse casamento tem a maior probabilidade de não chegar até o fim. Então eu preciso que você ouça o que eu estou dizendo. Eu sei que tem pessoas aqui muito mais experientes do que eu, pessoas que já têm muito mais tempo de casado que eu, mas eu gostaria de dizer que eu não irei desprezar esse tempo que eu tenho com a minha esposa, porque esse tempo foi maravilhoso, tem sido especial, e eu disse: Senhor, eu me dedico a ela, assim como ela se dedica a mim, assim como o Senhor pela sua palavra ensinou que eu devo dar a minha vida por ela, assim como o Senhor deu a vida pela igreja. Então eu tenho certeza que eu viverei para ela e ela viverá para mim. Então eu sei que em toda a nossa história, por mais momentos difíceis que nós já passamos e que muitos outros que virão, se nós estivermos juntos, nós vamos conseguir chegar lá. Já comemos arroz, feijão, com bife, com batata frita, com carne boa, já tivemos
momentos muito bons, prazerosos, de farturas, mas também tivemos momentos difíceis. De ela olhar para mim e falar: ei, mal, hoje não tem mistura, hoje não tem isso. Quantos já passaram por isso, gente? Momentos difíceis, momento da saúde, enquanto as coisas estavam boas, estávamos ali sorrindo, mas quando deparamos com o momento da enfermidade, minha esposa passou por um vale que, nossa, nós ficamos completamente assustados, principalmente quando o médico ali tomado, por seu conhecimento, quis se antecipar, dizendo que ela não suportaria, que ela ficaria sem falar, que era um câncer agressivo, que ela morreria. Gente, passamos por isso também. Então, quando a gente realmente estamos no altar e ali, estamos ali, olha, está disposto, na hora da alegria, na hora da abastança, na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da guerra, você vai estar junto, vai estar firme. Esse sim é verdadeiro, precisa ser verdadeiro, porque haverá esses dias difíceis, tempo que passa. Então eu preciso me manter convicto que, se somos um, eu preciso me esforçar nesse relacionamento. Eu preciso entender que, se deixei a casa de papai e de mamãe, agora eu preciso assumir a responsabilidade como homem, você como uma mulher, de tomarmos as nossas decisões como casal, sem interferências. Amém? Todos estão comigo? Amém. Glória a Deus, estamos encerrando já. Então veja, o homem deixa o seu lar, o seu lugar de criação, seus mais intensos relacionamentos agora para se unir à sua esposa. Então isso significa que a sua esposa passa a ser a mais importante de qualquer outra pessoa, pois após o casamento, a sua esposa ou seu esposo passa a ser uma dimensão, uma pessoa maior para a sua vida. Então veja, é até polêmico hoje, que às vezes as pessoas, por falta de interpretação, elas acabam levando para um lado errôneo, porque você não vai deixar de honrar sua mãe, honrar sua mãe e seu pai, que são as primeiras liderança, cobertura, autoridades espirituais na tua vida. Você jamais deixará, mas após o casamento a pessoa mais importante é o seu cônjuge. E você precisa entender isso. Você precisa lutar por isso. Eu amo papai, eu amo mamãe, eu sempre honrarei com a minha vida, sempre honrarei em meu coração, mas agora eu casei, agora eu preciso dar todo o valor, eu preciso honrar com toda a autoridade, com todo o poder, com toda a alegria, com todo o fervor, com toda a intensidade de cada um de mim, para que ela possa ser feliz. Então, agora eu preciso tornar isso verdade. Veja, lá na criação, Deus de um torna dois. Vocês lembram? Quando Adão estava lá sozinho, Deus coloca um som em Adão, e da sua costela gera a Eva, constrói Eva, que coisa linda. E agora de um torna dois. E agora no casamento, de dois ele torna um. Será que você consegue entender essa importância? Esse dia estava pensando, sempre paro para pensar nisso. Que a gente às vezes tem esses pensamentos, a gente vai passando os anos. Parece que foi ontem que eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 17. Ontem era novinho, hoje caminhando com seus 40 e tantos anos. E a gente vai vendo o tempo passar. Você já se pensou não ter mais essa pessoa ao teu lado? Eu já parei para pensar nisso. Meu Deus, tem misericórdia. Jesus, que não seja ela primeiro. Me leve primeiro, Senhor. Não, gente, isso não é frescura não, e nem é bajulação. É encontro de casal, então tá todo mundo aqui no frufru. Ai, amo. Não é verdade, eu estou falando a verdade. Eu já não me vejo mais funcionando sem ela.
O Senhor me fez a amar de verdade. Porque também ela tem me amado também de verdade. Então eu já não consigo mais. Esses dias ela foi para São Paulo buscar o meu sogro, minha sogra, para passar esse tempo aqui. E fiquei 2 semanas sem ela. Estava eu, Stephanie e Emily em casa. Minhas filhas cuidando de casa. Nossa, precisa ver, gente. Foi 2 semanas, linguiça e ovo. Mas eu te amo, filha. Você está chegando lá. Linguiça e ovo, e comendo ali o arrozinho dela maravilhoso. Aí eu me recordo que chegou no final de semana, eu acordei e estou lá chamando a Nádia. Nádia! Aí minha filha começou a rir. Pai, a mãe não está aqui não, você sabe que a mãe não está aqui. Então veja, chega um determinado tempo, quando um casamento ele é tão engrenado, quando de fato vocês vivem realmente o casamento, ambos passam a falar iguais. Sabe, o seu jeito começa até a ficar igual. Vocês começam a se parecer, porque é óbvio, porque são. Você já viu um casamento perfeito quando um fala uma coisa e o outro fala outra? Não quer dizer que eu não tenha opiniões e que ela não tenha opiniões, mas as nossas opiniões não se divergem. As nossas opiniões, elas, como eu posso dizer, as nossas opiniões, elas se completam. Amém? Então, a gente conseguindo se encaixar de alguma forma. Então, minha esposa é muito séria. Você vê ela aí sorrindo, mas ela é muito séria. Você não faz ideia. Essa mulher é séria demais. Muito séria. Você não vai... Então, quem é o piadista de casa? Sou eu. Eu sorrio bastante. Sorrio assim que eu digo assim, sou mais engraçado. Não, tô ligado. Ela não, já toda no lugar dela. Mas eu a conheço. Porque gastei tempo a conhecê-la. Eu não fiquei perdendo meu tempo, passei tempo a conhecê-la. Porque não é só estar junto, não é só apenas estar numa cama, não é só estar apenas num ato físico, mas é conhecer, é saber. Eu sei que minha esposa gosta de comer, eu sei que minha esposa gosta de se vestir, eu sei de muitas coisas, mas também posso saber, posso também não saber de muitas outras coisas, mas a maior parte eu a conheço muito bem. Eu fico imaginando, quando nós estiver aí na casa dos 50 anos juntos, meu sogro e minha sogra fizeram 60, vai fazer 60 anos de casado. Gente, isso é um tabu para esse tempo agora. As pessoas casam já com um contratinho, ó, se não deu certo, você pega as suas coisinhas, tu vai embora. E antigamente os casamentos eram longânimos. Era um casamento, era algo que realmente, como disse, até que a morte separe. E hoje não, as pessoas já procuram um jeito de matar o outro para poder. Misericórdia. Então, veja, se você casou, foi para tornar essa pessoa feliz. Se alguma coisa não está ajustada, se alguma coisa não está como deveria estar, vocês precisam sentar e conversar. Às vezes ter a conversa é difícil. Eu me lembro que um determinado dia, no nosso casamento, numa fase, eu sentei na cama e eu me recordo como fosse hoje. Eu olhei para ela e eu falei: amor, eu preciso falar com você. E ela: eu estou te esperando você falar. E a conversa difícil teve que existir. Se eu acredito no casamento, eu preciso acreditar no perdão. Eu preciso acreditar na reconciliação. Eu preciso acreditar que se eu estou errado, eu preciso me acertar. Eu preciso me endireitar para não perder. Você consegue entender isso? O silêncio não vai te ajudar. Às vezes as pessoas preferem ficar em silêncio e achar que em algum momento o anseio,
né? E as necessidades físicas vai fazer com que as coisas se esqueçam, e a gente vai levando, e vai dando certo. Não, não é assim que se resolve. Você precisa sentar e conversar e acertar de verdade. Se o teu casamento precisa sair dessa situação que está, você precisa de fato assumir esse papel de responsabilidade e fazer o que é certo. Quantos assistiram aqui a Prova de Fogo? Um monte de gente, né, gente? É lindo aquele filme, não é? É lindo. Lindo, lindo, lindo. E só que o que era interessante é que o casamento do Caleb estava numa situação tão difícil, que enquanto o Caleb deveria ter responsabilidade e lutar por aquele casamento, ele queria um barco. Quantos se lembram disso? E estava assim, estava até a tampa da cabeça na pornografia. Abri uns parênteses aqui. E hoje, irmãos, a internet, a pornografia que tem destruído casamento, gente. Quase 100%, quase 80% das estatísticas diz que os casamentos estão se ruindo porque a pornografia entrou. O cônjuge, seja homem, seja mulher, está enfiado até a cabeça. É por isso que é frio, é por isso que não tem vontade, é por isso que as coisas não conseguem chegar lá, porque toda a sua mente foi embora nessa malignidade que se chama pornografia. Então Caleb estava nisso, estava enfiado até a tampa. E quando ele corria atrás de um barco, a sua esposa estava lá, com seus sonhos enfileirados. Sua mãe precisava de uma cama. Quantos lembram? Precisava, né? E ele ali. Mas a ideia não foi o fato de ele ter desistido do barco e ter comprado a cama. Não foi isso. O ponto-chave foi quando ele entendeu que ele precisava mudar a rota da vida dele, se acertar, largar com tudo aquilo. Quando a gente toma uma decisão certa, aí o resultado vem. Aí foi a hora que depois que ele tomou a direção certa, agora o barco já não era mais importante. O casamento era importante para a vida dele. Talvez algumas coisas você precisa ter esse feeling. Há uma necessidade de se reconectar e você precisa esquecer algumas coisinhas, sabe? E começar de novo a lutar por esse casamento. Você pensa que não tem um monte de gente que vive de aparência? Vive. Anda de mãozinha dada, aquela coisa toda. Quando chega em casa, não há conversa. Não há assunto. Não há mais conexão. Outros já não olham mais nem um para o outro mais. Eu já tive aconselhamento, eu e minha esposa, de ver cônjuges dizendo: olha, na minha casa já não existe mais o sexo, já não existe mais nada disso. Eu olho para os outros casamentos e fico falando: Senhor, porque meu marido não é como aquele fulano, porque minha esposa não é como aquela. Difícil, irmãos, isso é verdade, isso acontece. Casamentos que começaram da forma errada, no seu primeiro momento, no seu primeiro momento que deveria ser um primeiro momento incrível de vida. A lua de mel se tornou uma lua de fel, de mulheres que foram abusadas nos seus primeiros dias, por um marido que não teve base, por uma esposa que infelizmente não... Enfim, o primeiro momento que deveria ser incrível se tornou o pior dia da sua vida e tem levado isso o casamento inteiro. Que era para ser prazeroso se tornou horrível. Quantas mulheres estão caladas dentro da igreja porque em casa estão sendo ameaçadas, sendo escorraçadas. Às vezes não precisa, sabe? Às vezes as pessoas acham que a agressão é só apanhar, mas às vezes muitas estão sendo agredidas verbalmente.
sendo atingida em seus emocionais, com palavras grosseiras horríveis. Conhecíamos um casal que a gente presenciava todas as oportunidades que a sua esposa tinha para falar, e quando ela terminava, o seu esposo falava: você é uma burra, deixa de ser burra. Desculpa o meu palavreado, irmãos, mas eu quero tentar ser o mais claro possível. Quantas vezes você é uma idiota, você não faz nada direito. Quantas vezes teve a oportunidade de elogiar a sua comida, mas quando tinha as pessoas, comida ruim, faltou o sal, nossa, tinha outras comidas que outras pessoas faziam, nossa, que comida maravilhosa, e a esposa estava ali. Isso acontece, isso é real, isso é verídico. É lindo o que nós estamos vivendo aqui hoje, porque nós temos a oportunidade de se acertar. Separamos um dia, colocamos balãozinhos, coraçõezinhos, você vai tirar uma foto, você chegou ali todo preocupado, agora você tem que tirar a foto, você vai ter que entrar, sorria. Quantos que têm medo de chegar nessa situação, de um encontro de casal? Eu tenho medo de ir para um encontro de casal, porque, meu Deus do céu, não lembra nem o dia da data do seu casamento, não tem coragem de olhar para fazer uma homenagem. Isso tudo pode mudar, isso tudo pode ser transformado, basta você se esforçar, basta você a partir de hoje tomar uma responsabilidade de dizer: olha, eu vou mudar. Mas não precisa você ficar fazendo promessa não, porque às vezes você fica fazendo promessa todo encontro de casal. Olha para sua esposa, você olha para sua esposa, ela lá vem. Lá vem, né? Ou você, esposa, vira para o seu esposo e o esposo: ei, lá vem, né? Porque às vezes não podemos só jogar para um lado só, há dois lados. Casamento não é só um lado, enfim, temos duas pessoas, é uma só, mas precisamos estar engrenados, essas duas pessoas. Então veja, se responsabilize de verdade. Ainda que você não precise fazer promessa, mas que você saia hoje e fale: amanhã, ou durante esse tempo, eu vou, como eu posso dizer, a palavra sumiu da cabeça, eu vou surpreendê-la, ou eu vou surpreendê-lo, né? Com uma ação, com uma atitude, com uma mudança, com uma forma diferente. Sabe por que eu falo isso? E é muito importante. Quantos aqui têm filhos? Levanta a mão. Ok. Porque se nós não desempenharmos um papel muito importante no nosso casamento, a forma como tratando o nosso cônjuge é a forma como você está ensinando que seus filhos devem tratar quando chegar o momento deles. O que já não é bonito de ver quando nós não estamos na direção certa e fazendo as coisas erradas. Você imagine isso passando para a próxima geração, que são seus filhos, nossos filhos. Já pensou o seu filho tratando a sua futura assim como você trata a sua esposa, ou vice-versa? Então nós desempenhamos um papel muito importante. Lá em Efésios, Paulo ele também disse: e por que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unir-se à sua mulher, e se tornarão dois em uma só carne? Veja, isso Paulo falando. Jesus também falou lá em Mateus 19, versículo 6. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unir-se-á a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então veja, nós entendemos que a palavra está nos deixando bem claro: precisamos estar unidos
em uma só carne, em um só propósito, para podermos viver e vencer, né, esse caminho que é cumprido, em que nós, casados, estamos trilhando. Agora, precisamos declarar morte à vida egoísta e à vida independente, porque entendemos que se casamos, não casamos para nós continuarmos com vida de solteiro. Eu não me caso para continuar como solteiro, ou pelo menos ter atitude, ou agir como tal. Você já não é mais sozinho. Você precisa entender que a morte para uma vida egoísta e uma vida independente precisa acontecer. Porque todas as vezes que você é egoísta, se você é uma pessoa egoísta, só olha para você, que você quer ser independente, né? Eu aqui, eu já vivenciei isso. Não, eu tenho as minhas coisas, ele tem as suas coisas, né? Então ele não mexe com as minhas coisas, eu também não mexo com as. E assim, uma coisa, eu entendo que existem num casamento algo muito bem ajustado. Você pode, mulher, você pode, homem, ser bem ajustado nas coisas em que vocês, como uma só pessoa, em um só compromisso, em um só ajuste, vocês podem conseguir, né, manter-se num algo tão bom, tão gostoso, mas não sendo independentes, sendo egoísta, a ponto de, nesse casamento, eu preciso viver. Se ela não quer, problema é dela. Se ele não quer, problema é dele. Aí nós começamos a esquecer. Peraí, se eu sou uma só carne com o meu esposo, como que fica isso? Então eu tenho que lutar. Eu vou ter que me desempenhar. Mas nesse casamento, pastor, eu só vejo apenas um lado batalhando. Eu tenho orado e pedido a Deus que Deus continue dando força para esses cônjuges que têm batalhado dia após dia, têm sofrido no casamento. Paulo, ele disse: você tem que ser escravo do homem, que se torne escravo de Deus, de Cristo. Pessoas que estão se espancando, pessoas que o respeito já foi embora. Então eu entendo que a esse ponto eu peço a Deus: Deus tem misericórdia, crie uma forma, crie um jeito para que isso pare, para que essa dor possa não mais estar machucando essas pessoas. Mas eu preciso que você entenda: se nesse casamento você sonha para que dê certo, a vida egoísta e a vida independente, ela precisa morrer. Diga comigo: eu não posso viver egoístamente. Não posso, eu não sou mais independente. Acho que você devia olhar para o seu cônjuge e falar assim: não é só você, é eu e você. É eu e você. Não é só os seus sonhos. Diga para ele: não é só os seus sonhos, mas são os nossos sonhos. É os nossos sonhos. Amém? Lá em Deuteronômio 24, versículo 5, diz assim: o homem recém-casado não sairá à guerra e nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que o tomou. Olha só como era lindo, né? O casal acabava de casar, né? E aí o que aconteceu? O maridão, durante 1 ano, não ia para a guerra, o maridão não ia ter encargo, ele ia ficar 1 ano só promovendo a felicidade do casal. Que maravilha, né, gente? Então veja o quanto é importante o casamento, o quanto importante é procurar a felicidade do seu cônjuge, o quanto a palavra nos ensina a honrar o nosso cônjuge. Então, nessa aliança matrimonial, querido, nós precisamos parar de agradar a si mesmo e começar a agradar o nosso cônjuge, agradar realmente aquela pessoa que Deus colocou em nosso lado. Eu
eu penso assim, que se eu fizer a minha parte, não tem um porquê da minha esposa não fazer a parte dela. Se eu fazer o meu papel, ela vai se sentir muito prazerosa e feliz de fazer a parte dela. Sabe quando começa o problema? É que quando um começa a não fazer a sua parte, começa a trazer ruptura do outro lado. Se ele não fez, por que eu vou fazer? Se para ele não há importância, por que eu tenho que me importar? Se ele não se lembra, por que eu tenho que lembrar? E aí é a hora que as coisas começam a ruir e dar muito errado. Então, olha o que diz a palavra: quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, é justo então declarar com essa frase, com essa palavra, que quem alegra seu cônjuge, a si mesmo se alegra. Então, se eu gastar e me empenhar em transformar a vida da minha esposa uma vida de felicidade e alegria, não tenho dúvida, estou fazendo isso também para mim. Vou ter no meu lado, no meu caminho, uma pessoa que realmente está repleta de alegria e de felicidade. Efésios, no capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Fato. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo a faz com a igreja. Então, eu quero nesta noite encerrar dizendo assim: existem muitos sonhos aqui nessa igreja, existem muitos sonhos em cada casal que eu posso presenciar, estou vendo com os meus olhos. Então eu quero que você lute para que a modernidade, que o mal desse presente tempo não entre dentro do teu casamento e venha arrancar a preciosidade do amor que Deus colocou no seu coração e no coração da sua cônjuge, do seu cônjuge, e que você de fato se esforce para continuar vivo nesse casamento. Pastor, estamos passando por um momento difícil, mas se você está passando se vocês estão passando por um momento difícil de mãos dadas, como você mesmo disse, vocês só estão apenas passando. Já já isso não vai mais existir. Vocês viverão e desfrutarão de um momento incrível, de um momento maravilhoso. Honre seus filhos, ame seus filhos, mas lembre-se, a maior responsabilidade está ao seu lado. É o seu marido, é a sua esposa, e você precisa se esforçar para que esse casamento continue vivo, casamento continue de pé. Olhe para essa preciosidade que Deus colocou ao teu lado e diga para ela ou para ele. Você pode fazer isso? Vamos nos colocar de pé. Mas vem aqui, amor. Eu prometi para mim mesmo, assim que casei com a Nai, eu falei para ela que eu nunca a deixaria andar, pelo menos enquanto nós estivermos caminhando junto, eu não a deixaria ela andar sem estar agarrada na minha mão. Isso já há 29 anos, quando não é raro nós andamos agarrados. Às vezes está, até no carro, às vezes eu estou ali, não é tão assim, vai, solta que eu preciso dar marcha. Isso é fato, isso é verdade. Às vezes quando está calor, vai no dedinho, né? Então isso acontece de fato. Então eu gostaria que você também fizesse uma aliança com essa pessoa que está do seu lado, de não a largar, de não a deixar em todo o tempo. Que você possa olhar para ela e dizer: olha, eu vou falar para minha esposa e você vai falar com as suas palavras. Eu vou dizer para minha esposa da seguinte maneira: amor, eu estou lutando para continuar sendo o esposo que você tanto pediu para Deus, e continuarei lutando para honrar os votos que lhe fiz, com todo amor, com toda a graça que Deus me deu. Eu quero dizer para você, Nai, seremos felizes até que a morte possa nos separar. Eu te amo, meu amor.
Foi quando seu olhar no meu se encontrou. Soube que me amava. Momentos difíceis vão vir, mas não vai mudar o que você sente por ele, por ela. Não pode. Avance, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vai dar certo em nome de Jesus. A enfermidade não vai destruir vocês. A necessidade financeira não vai destruir vocês. Aquilo que as pessoas dizem não vai mudar a vida de vocês. Sabe por quê? Porque o que o Senhor uniu, o homem não pode separar. Então eu entendo que o que Deus fez na vida de vocês não é para se acabar, não é para a morte, mas é para vivermos, é para viver até o fim, cheio de alegria, cheio de prazer, cheio de tudo que Deus planejou e profetizou na vida de cada um de vocês. Amém? Você pode aplaudir com bastante alegria em nome de Jesus. Ela já está falando. Glória a Deus. Vem aqui, amor. Dá a mão para o seu esposo. O pastor Mauro estava ministrando e é algo tão tremendo. Eu não vou pregar de novo não, tá? Nós só vamos fazer uma oração rapidinho. E só quem pode saber o que tem separado esses somos um, o que tem nesse meio aqui, ó. Porque é pra gente ser um, não dois, é um. Só quem pode saber o que tem no meio, o que tem separado esses somos um, é cada um de nós, né? Só eu e ele pode saber isso. Só você particularmente pode saber disso. Então nós queremos orar sobre isso, que você possa ir para o seu lar, para a sua casa, junto com o seu esposa aqui, pensar sobre isso. Porque nós estamos longe da perfeição, não é verdade? Não somos o casal perfeito. Tenho certeza que você também deve estar pensando assim, eu também não sou não, pastor. Mas Jesus está conosco. Jesus é a pessoa que torna isso possível. Ele falava sempre uma frase para mim quando nós nos conhecemos: Deus, a fim de me fazer feliz, faz com que você esteja aqui junto de mim. E todo esse mérito do que a gente vive até hoje, nós atribuímos e nós glorificamos a Deus, porque é por causa dele. Glória a Deus. Não é mérito nosso e não é mérito seu, então não se preocupe. Mas tem algumas coisas no nosso meio que afasta esse somos um. Só que só você pode saber junto com o seu esposo e esposa. Então feche os seus olhos, nós vamos orar sobre isso. Glória a Deus, Pai. Nós queremos te agradecer nessa noite. Nós queremos glorificar o teu nome por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de cada casal, Senhor. Pai, a tua palavra veio e ela é boa, ela cumpre para o propósito ao qual ela está sendo enviada, e eu sei que o Senhor conhece a realidade de cada um desses casais aqui nessa noite. A tua palavra nos diz que é o Senhor quem sonda e conheces o deitar, o levantar, e quando nem as palavras chegaram à boca, o Senhor já sabe, o Senhor já viu cada uma. Pai, o Senhor conhece a realidade, como está o relacionamento de cada um, só o Senhor sabe, e esses casais que estão aqui. Mas nós te pedimos, Pai, que essa palavra hoje possa gerar, Senhor, em nome de Jesus, frutos, Pai. Em nome de Jesus, que cada um de nós possamos sair daqui refletindo e até mesmo tomando decisões de sentarmos e conversarmos, porque de fato fomos escolhidos como um casal para se tornarmos um nos sonhos, nas escolhas, nas decisões, como conduzir o nosso lar, como andar no nosso relacionamento. Mas muitos estão aqui, Senhor, até vivem bem, mas sentem que algumas coisas têm os separados, o distanciamento, o silêncio tem tomado conta. Mas, Pai, hoje que a tua palavra possa gerar, Senhor, esse anseio para que possa ser resolvido e ser retirado do meio desse casamento, seja um comportamento, seja uma atitude, seja uma palavra, seja o que for, Pai, que tenha afastado esse casal de ser um, de se alegrarem junto, de caminharem junto, de viverem até um chamado junto.
Senhor, esse casal seja um contigo, Pai. Seja um, Senhor, porque eu creio, Senhor, que grandes coisas fará o Senhor. Haverá cura nesse relacionamento, haverá libertação nesse relacionamento. Senhor, a alegria voltará, a abundância voltará, Senhor, aquela comunhão entre esse casal voltará. Então nós declaramos isso nessa noite. Cura os corações, abre a boca daqueles que estão em silêncio, que dizem: eu não consigo falar, eu não consigo me expor. Eles irão se expor, Pai, porque haverá restauração nesses relacionamentos. Em nome de Jesus, esse tema é tão precioso, Pai, porque o céu não concebe um homem sozinho, o céu não concebe uma mulher sozinha. O Senhor criou para que nós pudéssemos andar assim, unidos, em comunhão, não sozinhos. E não haverá mais lares onde mulheres estarão sozinhas, onde homens estarão sozinhos. Somos um e declaramos isso nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus, amém. Dá um abraço de novo nessa pessoa linda que você tem do seu lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês e guarde essa palavra e que vocês possam levá-la em todo o tempo. Continue se reconectando, conversando, continue se ajustando e em nome de Jesus vamos envelhecer juntos. Vamos para a glória de Deus até o fim, em nome de Jesus. E as palmas adoram ao nosso Salvador Jesus.